para vocês, né? Aqui ele está falando de uma situação onde ela assumiu maiores responsabilidades, porque ela trocou de função na empresa, e isso vem causando reações de estresse nela, né? Mas fora o ambiente de trabalho, qual o ambiente que vocês acham que pode causar estresse para nós? A casa? Família, casa. Quem mais quer arriscar? Eu acho que é a ansiedade. Sim, com certeza. A ansiedade é um dos fatores que causa a dor do estresse, né? Essas reações que ele menciona que ela teve aqui é justamente reações de ansiedade, palpitação, né, do cardíaco, excesso de suor, respiração ofegante ou muito rápida, né? Isso são reações que causam ansiedade, mas também está muito vinculado com o estresse, né? Um dos autores que trazem essa reflexão no livro, ele fala justamente sobre isso, né? Que a ansiedade, ela está muito ligada ao nível de estresse, né? E outro ambiente que vocês acham que pode causar, ou situação que pode causar o estresse? A sociedade. Sociedade, muito bem. Alguém mais? Arrisca mais alguma coisa? Até mesmo que vocês tenham vivenciado, não precisa contar o que aconteceu, mas uma situação que causou estresse para vocês, assim, um ambiente ou pessoa, né, em algum momento para vocês que deixou vocês irritados. Marido fica abusando demais. Sim, ambiente de casa, relacionamento, né? Fica falando muito Ambiente público, como Causa estresse. hospital, posto de saúde, banco. Sim, perfeito, perfeito. Né? São coisas básicas, né? Mas que causa estresse. Que causa estresse, né? Mas de que forma a gente vai lidar com esse estresse, né? Esse é o segredo também, né, de reflexão que a gente pode trazer dentro de cada situação que a gente vivencia, né? É o controle da nossa ansiedade. Isso, né? É como você vai olhar a situação, né? Então, como a Marise trouxe o exemplo, né? É o banco, às vezes até o coletivo, né? A gente vai pegar um metrô, um ônibus, lotação, fica muito tempo na fila, isso causa estresse também, né? São coisas do cotidiano que vai acumulando, acumulando, acumulando. Mas como que eu estou lidando com essa situação, né? Então, independente de qual seja a situação, seja no trabalho, no ambiente familiar, com pessoas do nosso convívio, a família, né, a sociedade em si, né, qual o olhar que cada um de nós vamos adotar para poder observar essa situação de estresse, né? Se eu lido com a situação onde me gera irritação, me gera raiva, me gera algum tipo de desconforto, esse tipo de sentimento vai acumulando, e esse nível de sentimentos, né, ele vai gerar um nível de estresse, que tem vários tipos de estresse até realmente chegar a um transtorno, né? Mas a gente não vai chegar a falar disso aqui, a gente está falando mais do básico, né? Que realmente coisas básicas, elas são acumulativas, mas que podem chegar a um estado crônico, sim, né? Então, o que a gente quer trazer hoje aqui é justamente como lidar com as situações estressoras que são colocadas para cada um de nós. Se eu tenho uma situação que me causa estresse, mas eu consigo lidar com aquela situação de uma forma diferenciada, será que isso vai me causar irritação ou isso vai me causar alguma doença, né? Porque o estresse também ele pode causar algum tipo de doença, algum tipo de insônia, por exemplo, questões de saúde mental, né? Isso tudo vai afetando não só o nosso estado emocional, mas também vai afetando o nosso estado físico, né? E as manifestações que o nosso corpo físico traz, muitas vezes, condiz muito com aquele estresse que a pessoa vem vivenciando, né? Mas cada pessoa tem ali a sua rotina, a sua convivência com as pessoas, para causar ou não algum tipo de estresse. Pode ser que a situação que cada um de vocês mencionou não vai causar estresse para o outro, mas para você gera, porque para você é desconfortável, né? Então, por isso que a gente coloca essa questão.
como eu vou lidar com a situação de estresse, né? Se a circunstância está me causando esse tipo de estresse, eu posso tentar tratar, né? Eu posso tentar buscar maneiras de poder ver isso de uma forma diferente ou de lidar com ela de uma forma diferente. Porque quanto mais a gente dá, vamos colocar assim, ibope, né? Se eu dou ibope para aquela situação, eu vou estar fortalecendo ela, né? Mas aquilo está relacionado a como eu estou observando e lidando com aquilo. Se eu não dou importância para aquilo, aquilo não vai se fortalecer dentro de mim, né? Então eu não vou dar importância para aquilo como ela deveria ter, né? Então é diferente a forma em que lidar com isso, né? Então quando a gente passa a pensar dessa maneira, as coisas acontecem de outra forma, a gente não adoece, a gente passa a ter mais qualidade de vida e as nossas relações pessoais também melhoram muito, né? Então você vê que a relação do estresse, ela está linkada com tudo que a gente passa no dia a dia. E muitas vezes está relacionado com a gente mesmo. Às vezes a gente vai tratar de alguma coisa e nem está envolvendo outra pessoa ou uma outra situação e a gente acaba se estressando com a gente mesmo, né? Poxa, eu não deveria ter feito assim, eu não deveria ter feito daquela forma, ou eu não deveria ter agido daquela maneira, mas agora já foi, né? E aí a gente se dá conta, depois de tudo que aconteceu, que você acabou se estressando com você mesmo por conta de alguma situação que talvez era tão simples de ser resolvida, ou de repente não precisava ter aquele tipo de pensamento ou reação naquele momento, e aí acaba gerando um certo tipo de estresse, né? Que com o passar do tempo e dos anos vai se acumulando e a gente acaba não percebendo isso, né? Aqui no livro ele traz questões de trabalho, então às vezes a pessoa está sofrendo pressão no trabalho. Quanto mais a gente evolui, seja no aprendizado, nos estudos, como pessoa, evolução moral, né? Se a gente fala de evolução moral, ela está muito relacionada com tudo aquilo que a gente aprende, né? Algumas vezes a gente já trouxe aqui para vocês de que a gente não é a mesma pessoa que a gente era no passado e que nós somos hoje, né? Por quê? Aqui, a mesma situação que vocês podem vir a passar hoje, lá no passado vocês agiram de uma forma diferente da qual vocês agiriam hoje. Mas por quê? Porque a visão, o aprendizado, quantas situações vocês já vivenciaram que fizeram com que vocês mudassem a atitude de vocês e fizessem com que a forma de você agir no presente é totalmente diferente daquela, né? Então, com o estresse, né, que é o que a gente está trazendo, não é diferente, né? Então, é como você vai se posicionar diante de cada situação que se vivencia, né? E é uma evolução. Você já não é mais a mesma pessoa que era antes, significa que você evoluiu, mas pode ser que também não. Tem situações que a gente tem maior dificuldade, tem situações em que a gente tem maior facilidade em lidar, né? Essas que são mais difíceis, elas são um pouco mais, diria que demorada, né? Para a gente poder aceitar, trabalhar, né, no nosso interior, a transformação, mas ela vai ocorrendo cada um no seu tempo, né? E isso é uma evolução, né? E quando a gente fala de evolução, a gente também está falando de responsabilidade. E cada vez que a gente evolui, a gente vai traçando e trazendo mais responsabilidades para a nossa vida, né? Se eu escolho ter um relacionamento com alguém, eu vou estar assumindo um relacionamento, então eu tenho uma nova responsabilidade, né? Para quem é mãe aqui, quando não era mãe, hoje é mãe, a responsabilidade é totalmente diferente, né? Porque tem a fase da gestação, a fase de cuidar da criança, acompanhar o crescimento da criança, e mesmo depois de adulto, você não vai deixar de ser mãe, não vai deixar de ser pai, e a responsabilidade vai continuar, né? A mesma coisa é quando a gente vai assumir alguma responsabilidade ou um compromisso com alguém, né? Então, por máximo que seja um compromisso temporário, né, ou um encontro com um amigo, por exemplo, você está assumindo uma responsabilidade.
né? Então, tudo isso vai fazendo parte do nosso processo de evolução moral, né? E quando esse processo de evolução moral, ele vai trazendo novas situações, novas circunstâncias, vai trazendo novos momentos para a vida da gente, isso também pode causar o estresse, né? Porque quanto mais responsabilidade eu absorvo para mim, mais estresse eu pode receber daquela situação. É como o exemplo que ele dá aqui no livro, né? Se ela assumiu uma função de responsabilidade maior do que aquela que ela já tinha, ela vai ter mais atribuições para ela fazer dentro do ambiente de trabalho dela, né? E isso vai gerar maior estresse, né? Por conta da responsabilidade que ela tem, maiores funções, pressão do chefe ou do líder, ou seja lá de quem estiver superior a ela, né? E isso vai somando e vai causando algum tipo de estresse, né? Mas se ela conseguir olhar a situação de uma forma diferente, né, mesmo que aquilo cause maior responsabilidade a ela, como que ela pode observar essa situação sem que isso cause algum tipo de reação fisiológica ou emocional, né? Então, ela vai buscar caminhos que pode auxiliá-la nesse processo, né? E cada um vai encontrar o seu caminho e a sua forma de poder lidar com isso, né? É individual, né? Não é algo assim, tem que ser feito dessa forma, desse jeito e vai ser assim para todo mundo. Não, existem várias maneiras em que a gente pode encontrar para poder encarar essas situações de níveis de estresse, né? E isso é muito amplo, né? O bom é que existem uma diversidade de coisas que a gente pode encontrar como rede de apoio para poder enfrentar situações desafiadoras que a gente tem no nosso dia a dia, né? E eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, né? Daquilo que a gente pode fazer para poder ajudar nessa condição, né? E inclusive não só para o dia a dia no geral, no todo, né? Mas que a gente acaba trabalhando aqui também, né? Uma das formas é a gente ter uma relação interpessoal boa com alguém, né? Então, às vezes a gente tem um grande amigo, uma grande amiga, às vezes alguém da família que é muito próximo e que é aquela pessoa que a gente confia, que a gente compartilha as nossas dificuldades, as nossas felicidades, as nossas tristezas, né? Tipo um casamento, né? E isso é uma relação boa que traz benefícios e que ajuda a gente a diminuir o estresse. Se eu tenho uma rede de apoio de amigos, um grupo de amigos, aí vamos supor, eu marquei para ir no barzinho com as minhas amigas, né? Eu vou ter um momento de lazer, eu vou ter um momento de descontração. Você não está indo lá para falar dos seus problemas, mas para falar de besteira, né? Para tomar um suco, comer um petisco, né? Mas para poder brincar, para poder se divertir, para poder falar de coisas boas, né? Isso traz os hormônios, eles ativam, né? Os bons hormônios, eles vão ser ativados e o nível de estresse, ele vai ser diminuído, porque o nível de satisfação que tem naquele momento prazeroso com aquelas pessoas vai auxiliar na diminuição do nível de estresse, né? Então, qualquer tipo de relação que você se identifique e que traz essa sensação de bem-estar, ela vai ajudar na diminuição do nível de estresse, né? Práticas esportivas, né? Como a gente trabalha aqui no Despertar, né? A gente tem muito essa finalidade de trazer qualidade de vida. Como a gente fala sempre do yoga, agora a gente está com o balé, tem aí também a dança do ventre, tem as terapias, tudo isso, né, qualquer tipo de prática física, ela vai auxiliar no processo de diminuição do estresse, né, seja ela qual for. A gente tem as práticas que a gente oferece aqui, mas seja um caminhar, né. A dona Josiette, que gosta de andar bastante, está sempre praticando, né? Isso é muito bom. Né? Então, seja uma caminhada. Se a pessoa faz uma caminhada
debaixo da escada, que a pessoa faz, né? Não é uma corrida, é só uma caminhada. Ela vai estar fazendo uma caminhada ali de acordo com o limite corporal de cada um, né? Cada um tem a sua limitação. Tem pessoas que conseguem mais, tem pessoas que conseguem menos, né? Mas seja 30 minutos de caminhada todos os dias, ela vai contribuir para trazer uma sensação de bem-estar e na diminuição do estresse, né? Então você vê que é uma coisa, é gratuito, né? Cabe ao nosso esforço, tá? Se condicionando a isso, né? Possibilitando isso, e vai ajudar e vai trazer muitos benefícios para nós também, né? Seja sozinho, seja com uma companhia, né? Que faz muito bem para nós, né? Fazer uma caminhadinha em companhia de quem a gente gosta também é muito bom. Aí você vai estar trabalhando dois prazeres aí, né? Vai estar cuidando do corpo físico, fazendo a caminhada, e vai estar com a companhia que vai te ajudar a se tornar mais prazeroso. O cachorro, perfeito, né? No cachorro, né, que ela vai ver de noite. Perfeito. O animal, ele tem um poder muito benéfico e terapêutico, né? Isso já é comprovado. Tem hospitais que fazem terapia com cães, levando os cães para os hospitais para fazerem atendimento de pacientes, né? Aí eles passam um dia lá, fazendo algum tipo de terapia com um grupo de pessoas através dos cães, né? Então, o animal, ele tem um benefício muito bom para auxiliar no processo terapêutico das pessoas, né? E por que não também no nível de estresse, né? O animal, ele também é o nosso amigo, companheiro, né? E isso também é muito favorável, né? A gente também pode fazer a meditação, né? Que ela vai também auxiliar, e o exercício de respiração, né? Que as duas estão ali, caminhando juntas. Quando a gente trabalha o exercício de respiração, para quem faz o atendimento de terapia de energia vital aqui com a gente, né? A gente sempre está falando para respirar pelo nariz e solta pelo nariz, né? E isso não é por um acaso, né? Quando a gente pratica a respiração da forma correta, ele vai reduzir o nosso nível de estresse, vai trazer uma sensação de bem-estar e de relaxamento, e também ajuda a gente na melhoria do sono e tantos outros benefícios que a respiração traz, né? Porque a gente desaprende a respirar. E a respiração, da mais simples que seja, até a mais complexa, que existem diversas técnicas, a gente consegue atuar em benefício da nossa saúde mental e do nosso corpo físico também, né? E com certeza, sem falar do estresse, que é o que a gente está trazendo, também vai ajudar e muito, né? 10 minutinhos, 5 minutinhos que a gente faz de exercício de respiração todos os dias, pela manhã, depois do almoço, antes de dormir, né? São momentos ali que você pode ter, se reservar para isso, que com certeza vai ajudar e muito, né? E a meditação, que também vai estar contribuindo muito para a redução do nível de estresse, né? A meditação, ela é uma prática que ela também tem várias formas de serem praticadas, de serem trabalhadas. Cada um se identifica com a sua maneira de meditar, né? A meditação, ela não é feita só onde você fica apenas sentado, né? Existem a meditação ativa, por exemplo, que é o que eu estou fazendo aqui basicamente, né? Então, se eu estou fazendo uma palestra, eu estou atenta no que eu estou falando. Então, é um tipo de meditação, porque meu foco está na palestra, né? Então, é uma meditação, hoje muito conhecida com Mindfulness, né? E conhecida como atenção plena. Quando a gente tem um foco só naquilo que a gente está fazendo, a gente vai dispersar os nossos pensamentos e a nossa atenção de coisas negativas. Então, tudo aquilo que é negativo, que está te causando estresse, que está te causando irritação, que está te deixando cansado, né? Isso daí vai ser dispersado, porque o seu foco ele vai estar somente naquilo que você está fazendo, né? Então, isso, por mais simples que seja, e que também parece ser muito difícil, porque os nossos pensamentos vão chegando.
E aí vem um turbilhão de coisas, você está pensando numa coisa, em questão de segundos já vem outra, e a outra vai emendando na outra, e daqui a pouco nem você sabe o que você está pensando, né? Então, isso acaba a gente tendo um foco, né? A meditação, ela auxilia muito nisso. Assim como a respiração também, que não é diferente. Se eu estou fazendo exercício de respiração, eu estou atenta na minha respiração. Eu estou observando o meu corpo, como ele está reagindo diante da respiração. E isso vai trazendo esse relaxamento, né? Então, o foco vai estar somente nela. Por isso que o estresse, ele é diminuído, né? Então, são coisas gratuitas que a gente tem em nosso benefício, que pode ajudar a gente nessa diminuição de estresse. E quem é que nunca passou pelo nível de estresse, né? E não passa, e vai ter situações que vão continuar chegando e que vai continuar desafiando a todos nós, né? Então, é encarando cada situação e como a gente vai lidar com isso. Se for necessário, vai num cantinho, tá num lugar público, vai no banheiro, respira um pouquinho, depois volta, né? É agir com calma e observar a situação para tentar decidir da melhor forma possível como vai lidar com ela, tá bom? Então, é um pouquinho do que eu tenho para trazer sobre o estresse, né? Então, vamos cuidar dele, né? Vamos saber lidar com ele. A gente tem aí várias formas e opções de poder trabalhar e cuidar, né? E trazer a qualidade de vida para nós também. Tá bom, gente? Muito obrigada por hoje.